Boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, como você já sabe, as notícias e as informações do agronegócio, da economia, a previsão do tempo, também as cotações do dia, especialistas com seus comentários, matérias sobre o agronegócio. A partir de agora, estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. E para começar falando hoje, eu tenho um evento bem interessante que vai acontecer, é a etapa internacional do concurso de cafés especiais, chamado Cup of Excellence, que vai ser Brasil 2018, vai ser de 15 a 21 de outubro, vai acontecer no sul de Minas Gerais, em Guaxupé. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a Coaxupé, e a SMC, que é a Specialty Coffees, que é a empresa controlada pela cooperativa, serão as anfitriãs. Auditado pela AgriCert Brasil, o Cup of Excellence é o principal concurso de qualidade para café do mundo, que avalia então os cafés naturais, com o seu sistema de preparo em via seca e os cerejas descascados despolpados, que são preparados pelo sistema em via úmida no país. Participa dessa edição o tipo arábica, produzido na safra 2018, cuja colheita acaba de ser encerrada. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, em parceria com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e também a ACE, que é a Alliance for Coffee Excellence. Na pré-seleção, que foi realizada em setembro, as duas categorias selecionaram 150 produtores em cada uma, totalizando 300 amostras validadas pelo concurso. Depois da realização de uma nova avaliação, 80 de cada categoria concorrem à fase nacional, que ocorre em Varginha, em Minas Gerais, em que os vencedores serão anunciados até o dia 12 de outubro. Aí, desses 80, apenas 40 amostras do natural e 40 do cereja descascado seguem para a fase internacional. Tem aqui um outro evento também que eu quero comentar, que é o 5º Fórum do Biogás, considerado o maior evento sobre biogás do Brasil, que vai reunir representantes de todos os setores da cadeia de produção, aproveitamento e também beneficiamento do segmento nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, vai acontecer em São Paulo. Além de incentivar momentos de networking e troca de conhecimentos, o Fórum do Biogás também é promovido pela Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, a ABiogás, tem como também objetivo inserir o biogás e o biometano na matriz energética brasileira. E aí tem uma programação extensa que está sendo divulgada, que executivos, palestrantes, especialistas vão abordar aí os avanços e também as expectativas do biogás no Brasil, também as evoluções do RenovaBio, a geração distribuída a partir do biogás, também o uso do biometano na mobilidade urbana, as políticas estaduais de incentivo, as opções de financiamento, também a implementação da maior planta de biodigestão do mundo para a geração de energia elétrica. Então está aí esse evento que acontece no final do mês de outubro agora e no início de novembro em São Paulo, 5º Fórum do Biogás. Também quero comentar sobre um projeto de lei do Senado, agora trazendo informações mais relacionadas à política, né, e também ao agronegócio. Então, esse projeto de lei, número 373/2017, que quer estabelecer a chamada Política de Investimento e Fortalecimento da Agroindústria Familiar, chamado Agroforte. A medida vai conceder benefícios fiscais para projetos de reforma em pequenos estabelecimentos rurais, como, por exemplo, as agroindústrias. Segundo informou a agência Senado, o projeto vai funcionar semelhante aos benefícios oferecidos pela Lei Rouanet a projetos culturais financiados por recursos privados. O Agroforte quer captar recursos destinados à aplicação em maquinário, também reforma da infraestrutura de produção e a capacitação profissional. Esse projeto estabelece que a partir do ano calendário de 2018 até 2025, as deduções para o apoio a projetos de reforma
também a estruturação das indústrias artesanais no âmbito do agroforte serão de 4% do imposto devido pelas pessoas jurídicas e de 6% do imposto devido pelas pessoas físicas. E também tem um outro projeto que é sobre renegociação de dívidas dos produtores rurais. A medida provisória 842/2018 deve ser o primeiro item a ser votado pelo Senado Federal após o fim do primeiro turno das eleições 2018, que vai acontecer agora no final de semana, mais especificamente no domingo, dia 7 de agosto. Segundo também informações da agência Senado, a matéria foi tratada pelos senadores no início de setembro, mas o texto foi lido e agora está trancando a pauta. Todos ainda têm mandados até 31 de janeiro, então, segundo diz o Congresso, vamos cumprir com os compromissos assumidos, tanto na questão do veto ao piso salarial dos agentes de endemias, como nessa medida provisória. Pouco antes de se comprometer com a votação, a senadora Lídice da Mata, da Bahia, havia pedido para o tema ser analisado. Segundo ela, a medida provisória poderá beneficiar principalmente produtores do Nordeste que sofreram com adversidades climáticas. Vamos agora trazer uma matéria aqui no Destaque Rural Notícias, porque o plantio de soja está se aproximando. E pensando então nisso, nossa equipe conversou com o engenheiro agrônomo Ricardo Brustolin. O objetivo é saber sobre o manejo de doenças, especialmente sobre o mofo branco. A gente vai ver agora. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. E um dos assuntos comentados no Fórum Desafios da Soja foi a questão do manejo das doenças. Bom, e para conversar conosco sobre esse assunto, está comigo o engenheiro agrônomo Ricardo. Seja muito bem-vindo. E eu começo então o nosso papo pedindo para você quais são as principais doenças que atingem então a cultura da soja. Boa tarde a todos. São várias as ameaças que reduzem o potencial do rendimento da cultura da soja, dentre elas as doenças. Existem três grupos de doenças. As doenças que causam as podridões radiculares e da haste da cultura da soja, as doenças foliares, são dois grupos de doenças, as principais. Esses grupos de doenças que causam as podridões radiculares da soja, algumas doenças foliares, elas são causadas por fungos necrotróficos que sobrevivem no resto cultural e são transmitidos por semente. E o outro grupo de doenças, que é o grupo das doenças causadas por fungos biotróficos, que são as ferrugens, os oídios e os míldios. Então, para cada uma dessas doenças é preciso conhecer os fatores necessários para que ela ocorra na doença e, a partir disso, fazer um planejamento com um manejo integrado de doença para cada uma, integrar todo esse controle destas doenças. Eu vou destacar aqui a doença do mofo branco da soja, até então era uma doença considerada secundária, e hoje a gente considera nessa região de Passo Fundo, em direção às regiões mais altas, de altitude maior, em direção à vacaria, uma doença principal na cultura da soja que vem se destacando nos últimos anos. Ela tem causado danos até 70%, em alguns casos até mais de 70%, e o produtor precisa estar alerta a essa doença. Tem como evitar então o mofo branco, alternativas? Sim, as lavouras que ainda não têm a presença do mofo branco, mas precisa ter a certeza que ainda não está presente, né, é possível evitar a introdução. Como todo fungo necrotrófico, como eu falei ali, ele é introduzido através das sementes, ele pode ser cuidado, então, é preciso monitorar as espécies, todas as sementes das espécies que serão cultivadas nesses talhões, elas precisam, é necessário fazer a patologia de sementes para ver se esse fungo não está presente, né? Faz a patologia, pode fazer um tratamento químico específico, né, para introduzir essa semente, evitando então que o fungo seja introduzido nesta lavoura. Também cuide com máquinas que transitam ou façam algumas operações em áreas infestadas com esse fungo, né? Elas precisam ser limpas para transitar nas áreas que ainda não tem. Muitos produtores têm colhido a soja infestada com esta doença, e lá, quando esses grãos em cima do caminhão vão lá para o silo para processar, né, esses grãos, seja para semente ou para grão mesmo, na pré-limpeza sai um resíduo de soja.
que normalmente é fornecido para o gado. Só que junto com esse resíduo vem junto a semente do fungo. E essa semente do fungo, se for disponibilizada para os animais, por exemplo, para o gado, junto com o resíduo da soja, essa semente do fungo ele passa pelo trato digestivo dos animais e não morre. E esse animal, se for pastejar, se for comer o pasto nas lavouras de azevém, por exemplo, que posteriormente vai ser cultivado soja nessas lavouras, e esse animal defecar nessas áreas, que posteriormente vai soja, ele pode estar introduzindo então o fungo através dessa forma de disseminação. Bom, então, Ricardo, muito obrigado pela sua participação. E para novas informações, basta acessar nossas redes sociais. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio. Vou trazer agora, então, alguns indicadores que foram feito o levantamento pelo CPEA Exalc USP, como, por exemplo, do algodão. De acordo com dados, então, levantados pelo CPEA, as cotações da pluma oscilaram levemente no mês passado, mas fecharam o período com um pequeno aumento. De 31 de agosto até 28 de setembro, o indicador do algodão em pluma, CPEA Exalc, com pagamento em 8 dias, subiu 0,21%. Como parte da pluma beneficiada tem sido direcionada às entregas de contratos, então os valores internos acabaram se sustentando ao longo de setembro. Em relação às negociações, a disparidade entre o vendedor e o comprador quanto ao preço e a qualidade da pluma limitou os fechamentos, segundo o CPEA Exalc USP. Em setembro, o indicador em relação ao arroz, em setembro, o indicador Exalc Senar RS, 58% de grãos inteiros, subiu 1,51%, fechou a R$ 45,75 a saca de 50 quilos no dia 28. Segundo pesquisadores, de modo geral, indústrias estiveram voltadas a novas compras de casca para repor os seus estoques, ora efetuando apenas valores para o arroz depositado, ora também para o arroz chamado livre. Parte dos orizicultores, por sua vez, seguiu recuada na expectativa de novos aumentos dos preços para as próximas semanas e também a procura de lotes para exportação. Além disso, segundo os pesquisadores, os orizicultores estão voltados às atividades de semeio. Porém, as frequentes chuvas registradas na última semana de setembro paralisaram o plantio, além de terem trazido preocupação quanto à possibilidade de replantio de algumas áreas. Sobre o trigo, apesar de a colheita do trigo da nova safra estar na fase inicial, os trabalhos de campo foram interrompidos na última semana por causa das chuvas no sul e em algumas regiões do sudeste. Diante disso, então, os colaboradores do CPEA, muitos produtores, segundo eles, saíram do mercado e reduziram o ritmo de vendas. Do lado comprador, o interesse por novas aquisições foi baixo também. Nesse cenário, os preços do trigo em grão têm oscilado no mercado interno. Em relação aos derivados, as cotações dos farelos encerraram a semana em alta, sustentadas pela baixa oferta do produto e também, pontualmente, pelo custo elevado da matéria-prima. No caso das farinhas, os valores oscilaram entre os diferentes segmentos, sendo as altas influenciadas pelos estoques reduzidos, enquanto as quedas refletem a pressão compradora. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. E agora vamos ao clima. Vamos então ao clima e temos a previsão para a região sul, então para amanhã, quinta-feira, dia 4, conforme a gente pode ver ali no mapa, tem a maioria da região com tempo bom. O mapa mostra ali todo o estado do Rio Grande do Sul, praticamente todo o estado de Santa Catarina e um pedacinho também do Paraná. A previsão diz céu nublado, chuva e temperatura baixa nas praias do Paraná. O centro-norte do Paraná tem sol e pancadas de chuva que podem ser fortes. Nas demais áreas do sul, a nebulosidade diminui e a chuva dá uma trégua. Também temos aqui a previsão para a região centro-oeste, para amanhã, quinta-feira, dia 4. A gente vê no mapa também que a região ali tem previsão de chuva, em toda a região praticamente. Períodos de céu nublado e chuva que pode ser volumosa no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. As demais áreas desses estados têm sol mais forte, mas as pancadas de chuva também acontecem a qualquer hora do dia. Chuva à tarde em Goiás e também no Distrito Federal.
Vamos agora a um comentário do dia, vamos trazer o comentário sobre os impactos, né, das mudanças climáticas na agricultura. Esse é um dos assuntos do comentário de hoje, que é feito pelo professor, doutor, engenheiro, agrônomo Elmar Luiz Flos. Vamos ouvir. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Olá, amigos. Um dos fatores que infelizmente não está em suas mãos, nem dos técnicos, são os climáticos. O efeito da chuva, da luminosidade, da temperatura, da umidade são fatores muito importantes na produção de qualquer cultura. E para isso, o produtor precisa adotar estratégias no manejo das culturas para tentar minimizar efeitos da deficiência hídrica ou então do excesso de chuva. O prognóstico climático do mês de setembro mostra que nós estamos caminhando para o El Niño. Um El Niño fraco, mas é um El Niño, ou seja, a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial e do Oceano Atlântico estão subindo. E quando elas estão acima da média, pelo menos meio grau Celsius, caracteriza-se o El Niño. Portanto, para as culturas de verão, soja, milho, feijão e outras, pode-se dizer que nesse momento nós temos 75% a 80% de probabilidade de termos chuvas acima da média, o que é muito bom. No entanto, para as culturas de inverno, que aí estão como o trigo, a cevada, a aveia branca, a própria colheita da canola, ela está sofrendo, porque nós estamos com chuvas acima da média. Para o mês de outubro, há uma previsão de que na região chovam mais de 400 milímetros. E isso é péssimo, porque essa ocorrência de chuva ocorre exatamente na formação de grãos das culturas de inverno, já pegando a colheita. Diminui o rendimento, mas também diminui a qualidade do grão colhido. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Em Passo Fundo, R$ 88,50 a saca, né? A soja em Paranaguá, R$ 95,00. Em Rio Grande, R$ 94,50. E Rondonópolis, R$ 80,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 43,00. Ponta Grossa, R$ 37,50. Rondonópolis, R$ 27,50. Trigo em Santa Rosa, R$ 850,00 a tonelada. Em Dourados, R$ 930,00. Em Cascavel, R$ 900,00. Em Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca em Pelotas, R$ 45,55 a saca. Arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 45,90. Arroz em casca em Jaraguá, R$ 47,50. Temos também o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 102,50. O feijão preto em Santa Maria e o feijão preto em Lagoa Vermelha, mesmo valor, R$ 120,00 a saca. Temos também a cotação do boi gordo em Barretos, a arroba R$ 151,00. No Rio Grande do Sul, ao quilo R$ 4,45. O boi gordo em Tocantins, a arroba R$ 142,00. Temos o suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,30. R$ 2,85 é o valor médio no estado do Rio Grande do Sul. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. O frango vivo em São Paulo, R$ 3,25. Hora da economia. Bom, vamos então às informações da economia, um pouquinho antes de passar aí como se comportou hoje a Bolsa de Valores e também o dólar, né, que estão sendo bastante influenciados aí, principalmente as decisões, né, pelas eleições. Estamos aí na semana pré-eleições que acontece no dia 7, domingo agora. Muitas das pesquisas que estão saindo estão impactando aí os negócios na Bolsa de Valores.
E sobre outros assuntos que estão sendo divulgados hoje, né? Os bancos brasileiros hoje fizeram uma análise sobre a situação é uma publicação divulgada a cada 6 meses pelo Banco Central. A preocupação dos bancos com riscos políticos teve frequência de citação de 67%. Só que na aferição anterior era maior essa citação, 71%. Os bancos pesquisados declararam que o resultado das eleições, o programa do candidato eleito e as suas condições de governabilidade são fatores, então, de riscos para a economia. O diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, diz que há desconfiança do setor, justamente por causa do cenário da eleição. O sistema financeiro, também tomadores de crédito, param um pouco para saber qual vai ser o desdobramento. O risco político que é percebido por ele, claramente, é de que os bancos estão preocupados em relação a quem venha a ser eleito, qual vai ser a reforma no aspecto fiscal, que certamente vai ter impacto na taxa estrutural de juros. Então, está aí os dados e as preocupações, né, dos bancos em relação aos resultados das eleições que acontece o primeiro turno no fim de semana. Também hoje foi divulgado pelo IBGE a chamada Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo relacionados ao ano de 2016, mas é o último dado que o IBGE está divulgando hoje. A taxa de entrada de empresas vem caindo no país há 7 anos consecutivos, segundo o levantamento, e chegou, naquele ano, a uma retração de 14,5% e se transformou, então, no menor valor da série histórica que começou em 2008. Hoje também foi divulgado um importante indicador aí da economia, especialmente do consumo das famílias, que é o percentual de famílias endividadas no país. Esse dado ele foi divulgado, é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgado pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E aí o dado mostra que o percentual de famílias endividadas no país manteve-se estável em 60,7% de agosto para setembro. Se comparar com um ano atrás, teve queda, já que naquele período o indicador registrou uma parcela de endividados de 61,7%. A porcentagem de famílias com dívidas ou contas em atraso também se manteve estável de agosto para setembro, mas recuou em relação a setembro do ano passado. As famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso aumentaram de 9,8% em agosto para 9,9% em setembro, mas em relação ao ano passado também teve queda. E outro dado que foi divulgado hoje é sobre a venda e a produção de veículos, né? Temos aqui dados das vendas de veículos seminovos e usados no país, que caiu 15,4% em setembro na comparação com o mês anterior. Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Na comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 1,4%. Mas apesar do resultado que foi negativo para o mês, no acumulado do ano, há um aumento de 0,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos 9 meses de 2018, o total de seminovos e usados chegou a 10.551.979 contra 10.528.442 unidades no mesmo período do ano passado. Vamos ver então agora como é que ficou hoje a Bolsa de Valores e o dólar, como eu falei, né? Tem uma influência muito grande aí do Ibovespa e também do dólar relacionado à questão da política, né? E também com as eleições que acontecem no final de semana. E aí o que tem muito influenciado, né, é o que está acontecendo com os levantamentos, né, as pesquisas do Ibope que saiu ontem, o do Datafolha que saiu, quer dizer, o Ibope saiu anteontem, o Datafolha saiu ontem à noite e hoje tem mais uma pesquisa Ibope. E esses resultados eles estão impactando na Bolsa de Valores, principalmente porque, segundo os analistas, né, os investidores acham que o candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, ele está mais consolidado, digamos assim,
nesse primeiro lugar, pelo menos agora no primeiro turno. E esse primeiro turno, em algumas rodas ali, alguns analistas acham que os investidores pensam que ele pode até ganhar no primeiro turno. E muito do mercado ele tem essa tendência, né, de querer que um candidato que não seja anti-mercado ganhe as eleições. Por isso mesmo que a gente vê, então, a Bolsa tendo essa euforia aí. Por exemplo, hoje, em algum momento, principalmente hoje de manhã, a Bolsa chegou a subir aí 4%, né? Então a gente vai ficar de olho e trazer as informações assim que sair as informações da Bolsa hoje. Por exemplo, às 4h25 hoje, o Ibovespa estava subindo 1,53%. Contratos de dólar futuro, que vence em novembro, queda de 1,09%. E hoje, a moeda americana chegou a ser cotada caindo 3% em R$ 13,82%. E como eu disse, então, a Bolsa de Valores, em determinado momento, ela chegou até a subir mais de 4%. Ficamos por aqui, então, com as informações de hoje do nosso Destaque Rural Notícias. Quero lembrar para você que sempre, a partir das 17 horas, você pode acompanhar o programa ao vivo nas redes sociais da Destaque Rural. Mas ele também fica gravado para você acompanhar a qualquer momento aí o programa gravado nas redes sociais. Você também pode participar do nosso programa, você pode deixar o seu comentário, né, quando está assistindo o programa, e também mandar comentários, vídeos, perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 549-9116-9140. 549-9116-9140. A gente volta amanhã, então. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.